próprio Não, Ragnarok. mas Sabe o que é foda? A gente tentar começar o programa e a galera já tá conversando que tá no meio da conversa aqui, eu não consigo começar o programa. Ô, Razoáveis Razonetes, tudo bom? Tem tempo que a gente não se vê, hein? Até atrasamos aqui uns minutinhos por problema de satélite, bateria, etc. Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Daniel Guilarducci, esse aqui é o Razão de Aspecto. Tá de lado aí? Não sei, eu acho que eu tô de... Agora eu acho que eu tô de frente porque o live tá aqui no cantinho certo. Pessoal do Omelete Hyperdrive, não é aqui. Talvez, Omelete, tem a galera aqui pra ser contratada, hein? Muito bem, hoje vamos falar de Vingadores Ultimato. A gente tá na posição certa, né? Tá. Que delícia, hein? Tem tempo que a gente não faz mesa quadrada, um pouco pelo fato de que nesse meio tempo a gente não achou nada assim extremamente interessante para sentar e conversar. Teve Capitão Marvel nesse meio tempo, etc, mas nada que tenha Shazam, mas nada que tenha comovido a gente se falando, meu Deus, precisamos fazer uma mesa quadrada sobre isso, e claro que Vingadores Ultimato a gente não podia deixar passar. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui, enquanto isso, se vocês caírem, desabarem de repente, vocês não estranhem, tá? Depois eu reposiciono. Eu preciso deixar vocês mais altos. Agora vocês estão bem altos. Vocês estão vendo o teto da minha casa. Pronto, gente. Estamos aqui. Pronto. Agora, talvez um pouquinho melhor. O cameraman caiu com a câmera. Muito bem. Então vamos começar assim. Como sempre aqui na Mesa Quadrada. Para quem não conhece, é um programa que a gente faz. Era para ser mensalmente, mas não é não. E a gente sempre primeiro se apresenta e dá alguma recomendação para vocês. Pode ser de filme, pode ser de série. E a gente já até expandiu, já recomendamos blog, já recomendamos música, livro, etc. Vamos começar aqui da minha ponta direita. Quem é você e o que você recomenda? Olá, meu nome é Thiago, site o7.com.br, acessa lá, tem vídeo novo no YouTube também, inclusive sobre o tema da mesa. E a minha recomendação, essa não precisa ser do cinema não, porque eu tô meio de fora, né? Chegou já nas plataformas de streaming um novo CD de uma banda que eu gosto muito, que eu queria divulgar, que é o novo CD da banda O Terno. É um power trio brasileiro. É o quarto CD deles, atrás... Esqueci o nome agora, eu tava com ele na cabeça até então. Tá, mas tá lá, O Terno. Vai vir aqui pra mim. É um CD que mostra claramente como a banda consegue evoluir de trabalho para trabalho. Esse é um CD muito mais orquestrado e, ao mesmo tempo, ele continua mantendo aquela identidade que eles têm de pegar gêneros clássicos da música brasileira e modernizar e fazer uma junção de estilos que cria uma sonoridade única para a banda, né? O líder da banda, o Tim Bernardes, continua com composições belíssimas. O baterista, o Biel, inclusive, tem uma faixa chamada Bielzinho, Bielzinho, que é uma música feita pro baterista mostrar toda a qualidade que ele tem. Recomendo demais esse novo CD do Terno. O último é o melhor do que parece? Não, esse é o penúltimo CD do Terno. 66, o atrás Terno... à frente, alguma coisa atrás assim. além. Atrás além é o atual. É o atual, isso. No final que você falou o último foi o melhor do que parece. Último melhor do que evolução parece. em relação... Atrás além. Atrás além. É o novo CD do Terno. Recomendo demais. É um som muito bom, muito rico, muito interessante, com letras maravilhosas e uma nova evolução nessa discografia da banda. Vale muito a pena ir atrás. Eu não ouvi, mas a única coisa que eu li sobre esse disco é que as letras são bem bacanas mesmo. Muito bonito. Então, fiquei curioso, porque eu gosto de letra legal. Muito bem, antes de mais nada, aqui a gente queria fazer um agradecimento, que é o agradecimento ao pessoal da fábrica da Coca-Cola aqui em Brasília, que nos convidou para uma visita no âmbito do Vingadores Guerra Infinita. Depois, se alguém conseguir levantar aí os dados direitinho, eles estão com a promoção interessante das latinhas, que vocês já devem ter visto aí. E a gente agradece o pessoal, a gente incentiva que isso seja mais vezes feito, a gente sabe que está nos primeiras tentativas de começar um novo projeto aqui, de ter sempre, convidando o pessoal de crítica para visitar e para fazer uma parceria. Está engateando, mas é sempre bem-vindo, é melhor do que não ter. Eu vou recomendar o quê? Eu ia recomendar uma banda também, mas como ele já recomendou uma banda, eu vou nem recomendar, nem desrecomendar, mas apenas referenciar eu acabei de ver a segunda temporada de Star Trek Discovery. E é polêmico. Assim, né? É claro que todo mundo que gosta de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, tem um apego pela série, vai gostar de ver porque é mais uma série do mesmo universo. Tem algumas ressalvas ali de umas incoerências tecnológicas e etc, mas que a série tenta se explicar. Também seria impossível, eu acho, a menos que os produtores abraçassem uma estética anos 60, não dá, né, para parecer... Porque aquele é o passado da primeira série, da série original de Star Trek. Então, e tem uma cara de muito futurista, esteticamente falando. Mas isso não é exatamente o problema. Eu vejo alguns outros problemas com a série.
A protagonista é uma atriz mais ou menos. O final dessa segunda temporada foi bastante meloso, bastante piegas. E eu não vou contar o que é, mas tem um final turning point. A próxima temporada não vai ter nada a ver com as duas primeiras, necessariamente. Mas o porquê isso aconteceu é uma certa forçação de barra. Tinha assim 1000 jeitos de resolver e resolveram. Sabe aquela coisa, só tem esse jeito de resolver tal coisa porque a gente precisa que a série vá para tal lugar. E não era a única, meia dúzia de pensamentos ali. Então, mas para você que é track, tem que ver, porque afinal de contas, fã é fã. Para você que não é track, é uma série divertida, vai. Não é top, não é espetacular, mas quem gosta de ficção científica, tal, uns 3,5 ali vai. Bem produzido, você vai... Para quem é track, vai estranhar um pouco a estética. Mas para quem não é e está querendo conhecer Jornada nas Estrelas, saiba que Jornada nas Estrelas é melhor do que essa série. Tá? Bom, eu sou Anielo, para quem não sabe quem sou eu. Quem não sabe quem sou eu não vai saber por que eu vou fazer uma recomendação muito rápida antes da recomendação para valer. Mas já foi comentado várias vezes aqui, principalmente na retrospectiva de 2018. Blindspotting estreou no Amazon Prime. É um senhor filme, eu ainda não tinha visto. Assim, sensacional. Dos melhores filmes do ano passado, de longe. É o melhor. Quem tiver chance, assista. E se você não sabe o que é, vá lá atrás da retrospectiva 2018. O Lucas elogiou até o teto esse filme e ele tinha razão. O que eu andei vendo... Como exceção, né? Uma uma vez na vida, o Lucas tem que ter razão em alguma coisa. Até relógio parado acerta, né? Agora, o que eu vi recentemente também é antigo, mas não é tão antigo assim, porque não tem um público tão amplo quanto Game of Thrones ou coisa do gênero. Eu assisti a terceira temporada do True Detective só agora. E realmente eles resgataram muito do que eles tinham perdido na segunda temporada. Quem não conhece a série, cada temporada são um arco de histórias separados, totalmente individual. Agora nós temos uma história de assassinato e desaparecimento de 2 crianças na década de 80 e a investigação ela é concluída muito mal na década de 80, é retomada na década de 90 e depois retomada nos tempos atuais. Então você tem todo um exercício dos atores interpretando os personagens em 3 tempos distintos. Isso está muito bem feito. Todos os atores ali estão de parabéns. Na interpretação, maquiagem também para envelhecimento dos atores está sensacional. E a história é muito, muito fria, muito incômoda em muitos aspectos e bastante bizarra. Vale muito a pena. Assistam aí True Detective, terceira temporada. E se tiver tempo, assista a primeira também, vale muito a pena. A segunda um pouquinho mais decadente, mas também é boa. Só para dar um abraço aqui no Zé Marcelo, nosso amigo consultor de Marvel, vai estar online aqui, eu acho, espero, porque a gente vai precisar dele, acho que para algumas consultorias. Afinal, quais são os poderes do martelo do Thor? Um abraço para Paula e para Paula Coelho e para Paula de Biase, a nossa Traveling Paula. Ela está falando para a gente recomendar Border. Border, se não me engano, foi eleito o melhor filme do Razão de Aspecto de abril, é isso? Acho que sim. Acho que está lá na Razão de Aspecto. Quem é você? Olá, amigos e seguidores do Razão de Aspecto. Eu sou Lucas Albuquerque. E eu vou indicar um livro. Até trouxe ele aqui, vai estar virado aí, mas é Futebol por Todo Mundo, Diálogos com o Cinema. Então, assim, não é uma indicação direta de cinema, mas tem a ver com a mesa. Basicamente, são vários artigos que eles, a partir de um filme, tratam de um tema social. Então, eles pegam esse link de um filme sobre futebol, obviamente. Então, eles pegam esse link de cinema, futebol e temas sociais. Então, tem questões de gênero, tem questões financeiras, por exemplo. Tem um capítulo dedicado só à vida do Garrincha, por exemplo, toda a degradação que ele teve. Mas o que mais me atraiu no livro foi a introdução, por assim dizer, que ele abre falando que todo cinéfilo fã de futebol se pergunta por que não tem tantos filmes sobre futebol. Então ele dá toda uma explicação lá e depois ele faz um panorama de filmes, principalmente brasileiros, sobre o esporte. Então isso é bem legal, assim. Então esse capítulo introdutório, para quem gosta desses 2 assuntos, é bem joinha mesmo. Para quem for de Brasília e tiver acesso ao NB, esse livro tem na biblioteca da universidade, então depois que eu devolver, vocês vão poder pegar lá. Diz para mim o nome dos autores aí. Opa, os organizadores são o Victor Andrade de Melo e o Marcos Alvito.
Muito bem. Excelente recomendação, Não Lucas. tem um Você- filme sobre futebol, porque futebol é chato. Eu ia falar justamente o contrário. Não tem tanto filme sobre futebol, porque futebol é mais emocionante que o cinema. E quando você tenta retratar ele no cinema... É fica uma bom. das explicações dele. É? Você não li o livro não, hein? Olha aí. Ah, aí, garoto. Muito bem. Então vamos começar aqui dois comentários. Primeiro comentário número A. Vai ter spoiler, né? Nós vamos discutir o filme de cabo a rabo aqui, falar de várias coisas, então vai... Batman não aparece. Não tem o Batman, devia. Vai ter spoiler, então se você não viu o filme, não veja, ou se você não se importa com spoiler, também pode ver, fica à vontade. Aliás, você pode ver do jeito que você quiser, só estou avisando que vai ter spoiler, por isso vai ter spoiler. E a segunda coisa é que, de novo, toda vez que a gente vai fazer uma mesa quadrada que vai falar de um filme com muito fã, eu sempre faço esse disclaimer. Tem o lado fã, que é empolgado, que se emociona com cada frame na tela, que sai empolgado, só conversa sobre isso uma semana quando é pouco e tal. Mas aqui a gente vai sentar e tentar discutir com um pouquinho de pé no chão coisas que gostou, coisas que não gostou. Não significa que... Se a gente falar que não gostou de tal coisa, não significa que o filme é horrível, nem nada disso. Tá? Todo mundo, acho que sabe que o filme conseguiu cumprir uma missão dificílima e conseguiu cumprir. Se você acha que foi perfeito ou não foi, é uma minúcia aí da análise. Mas ele cumpriu uma missão que era dificílima de fazer, que é fechar 22 filmes num filme só. 21 no caso, né? Porque ele é o 22º. Então tá, feitas essas duas ressalvas, primeiro que a gente vai ter spoiler, segundo que a gente não vai ter piedade. Então... Avengers Endgame ou Vingadores Ultimato, né? Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato, 22º filme do universo Marvel cinematográfico, tirando as gambiarras, né? Tirando Blade antes, tirando o que tá com a Sony, tirando o que tá com a Fox e tal. O universo cinematográfico da Marvel mesmo, tem 22 filmes contando com ele. Como eu disse aqui, foi um fechamento de um longo período que começou lá com Homem de Ferro 1. Tá batendo todos os recordes de bilheteria. Daqui a pouco o Lucas pode falar pra gente em que pé que já tá. Por volta de 1.700 bi, né? Por volta de 1.700 bi. É o quinto maior bilheteria. Sexta, eu acho. Sexta bilheteria de todos os tempos. Mas assim, sexta bilheteria não tem nem uma semana que ele foi lançado, né? 12 dias. Ou tem, 12 dias. Nem uma semana, 12 dias, né? Portanto, tô bem de conta. Semana longa. Semana longa, minha semana é comprida, rapaz. Não chega essa sexta-feira nunca para ter a mesa quadrada. Enfim, é pouco tempo de exibição, né? E a tendência é que ele suba aí. O mais emocionante agora não é ver o filme, é saber se ele vai bater Avatar ou não, né? Se ele vai chegar em Avatar, se ele vai chegar em Titanic, já é uma outra corrida. Mas isso, obviamente, o fato de ser um filme com uma bilheteria muito grande não significa necessariamente que ele seja bom ou nem ruim. Normalmente são filmes... esse Titanic, né? Titanic, eu acho Titanic é um filme muito bom de ver uma vez. Eu acho que o problema do Titanic é que eu cometi a heresia de ver a segunda vez. Aí eu comecei a ver coisas que eu não vi na primeira. Não são fantasmas. Muito bem. Então vamos começar da pergunta mais ampla possível aqui. O que você achou do filme, Thiago? Eu sei que você é a nossa Eu beat sou do o ponto filme. aqui. Eu saí completamente apaixonado pelo filme. Eu gostei muito. Não tem nada no filme para mim que diminua uma nota dele. A sequência inicial já me conquistou muito fácil. A forma como os roteiristas e os irmãos Russo iniciaram o filme, como eles continuaram as consequências do Guerra Infinita, como eles abriram a conclusão, já colocou o filme para mim num patamar diferenciado e é um dos meus favoritos da Marvel até agora. Não sei dizer qual é o favorito ainda, mas ele está ali no top 3. Então, no geral é isso. O Lucas, como obcecado, já fez uma lista da ordem dos filmes da Marvel. Se não me engano, ele é o quê? 12º. Então você vê que ele não concorda totalmente com o Lucas. Anielo Boy, o que você achou do filme? Antes de tudo, falar do fã na sala de cinema. Eu chorei em algumas cenas. Eu gritei na hora que o Capitão América levanta o martelo. Eu saí empolgadíssimo, assim, com a adrenalina lá em cima. Então... É um filme que, para quem é fã do universo Marvel e para quem é fã dos quadrinhos em geral, é muito, muito envolvente e captura mesmo a missão de fechar o arco de 11 anos de cinema ali, que preparou desde bem do início. A gente já estava esperando o Thanos e agora finalmente fecha esse ciclo. Então, nesse ponto, kudos para a Marvel, kudos, parabéns em grego. Sei, tô brincando. Para a Marvel, para os irmãos Russo, que fizeram algo que é muito difícil, fazer um fecho honesto e coerente.
O filme tem seus problemas. Não acho ele a obra perfeita. Tá longe disso. Assim, tem alguns problemas, escolhas narrativas muito fáceis ali, um apelo emocional ao fã que acaba optando por soluções simples demais de roteiro e um ou outro ponto um pouquinho polêmico ali de roteiro principalmente. Mas assim, missão cumprida. Eu se tivesse por detrás da produção, eu estaria vestindo a camisa com orgulho e falando, eu te mato mesmo. Lucas Boy, você 12º aí, Diego. Primeiro vale falar de um vídeo do Porta dos Fundos, que é excelente, que se chama, se não me engano, Torcida Organizada, que eles falam exatamente desses filmes de herói, o que eles causam nos fãs, que a galera vai parecendo futebol mesmo, já que eu indiquei aqui um livro sobre futebol e cinema, vale essa referência. E a sessão de pré-estreia foi quase o que tá lá no vídeo, então quem viu o vídeo sabe o que eu tô falando, e quem já foi numa pré-estreia também. A gente que sempre preza pelo silêncio na sala de cinema, esse filme ele vale uma certa contradição nossa, porque a comemoração de várias cenas, assim, eu soltei um monte de palavrões, assim, em vários momentos do filme. É que você é mal educado. Exatamente. Capitão América te reprovaria. E teve alguns momentos, assim, algumas cenas que eu vi o cinema em silêncio chorando, assim. E isso eu achei muito legal, essa cartaz coletiva ali. E é claro que, assim, tem sempre um engraçadinho que dá uma exagerada, que quer aparecer, isso é um pouco chato, mas a experiência como um todo é muito legal. Eu sempre gosto de ver na pré-estreia para ter essa sensação, ainda mais esse filme que é o encerramento de um ciclo. Para mim, a palavra, para até usar a palavra do Capitão América, a palavra do Thor, que se tornou agora também do Capitão América, é um filme digno. É um filme muito digno de ter a ousadia da Marvel de fazer o que eles fizeram em 2008. Mas é só digno para mim. Eu acho que assim, o que o Kevin Feige fez, né, que é uma cabeça por trás desse projeto, é um negócio admirável. Não é... De novo, eu não acho que seja um projeto sem erros. Teve algumas derrapadas no meio do caminho. Pensar em Homem de Ferro 3, por exemplo. Em alguns problemas de alguns filmes parecerem mais formulaicos. Mas a Marvel estava sempre tentando fazer uma coisa mais puxada para uma comédia familiar, como Homem-Formiga. Um thriller da década de 70, como Capitão América 2. Então, assim, ela embora seja formulaico, ela tentava dar uns coloridos. Esse filme especificamente eu concordo um pouco com isso, que primeiro teve uma excelente ideia. A história de voltar no tempo obrigou não, foi um prazer, revisitar esses anos todos, esse projeto todo. Então eu não sei em que ponto eles definiram isso, talvez bem lá no início, pelo menos o desenho geral, mas eles conseguiram fazer algo que obviamente a DC tentou e desistiu e agora já está fazendo... uma outra pegada, porque aparentemente falta um cara lá para dizer assim, não, o projeto tem 30 filmes e eu consigo imaginar os 30 ao mesmo tempo, o que vai influenciar no outro, o que vai ser mencionado, o que vem primeiro, o que vem depois. Temos aí ainda, mas eu vou falar daqui a pouco, temos o futuro aí da Marvel que também promete, embora eu acho que menos, vamos ver, mas a Marvel pode me surpreender. E quanto a esse filme, assim, a gente pode começar a falar das coisas. Você não achou nada ruim, Thiago? Ruim? Não. Eu não tenho nada ruim. Eu concordo que há questões no filme que geram debate, mas muitas delas, para mim, a galera tá olhando por uma perspectiva que, para mim, não faz muito sentido. Né? Eu não vou entrar agora no negócio do tempo, porque isso daí da viagem no tempo, porque demora um tempo a gente falar só sobre isso. Demora um tempo, né? A gente volta no tempo e fala de novo. Mas é isso, eu não tenho problemas assim graves com o filme nenhum. Eu vou começar assim, dando um exemplo do que o Aniel falou aqui da conveniência narrativa, né? Que assim, na verdade, o grande salvador do universo é o ratinho. É um ratinho, que sem o ratinho não voltava Homem-Formiga, que não sugeriria a questão da viagem no tempo. Então, assim, né? Eu acho aquela certa preguiça, o ratinho foi uma coisa que o filme me perdeu um pouco ali, né? Tem outras. Daniel, você aponte aí alguma coisa. Não, eu acho... Fora o tempo. O tempo o Daniel vai falar daqui a pouco. Ele é o mago temporal. Depois a gente comenta bastante sobre o tempo. Mas eu acho que o que me incomodou mais são algumas soluções assim do tipo... inclusive, vai ter gente me chamando de machista agora só para comentar isso. Aquela cena, por exemplo, em que botam no mesmo foco todas as personagens femininas para dar uma cena girl power... É muito artificial. Há vários momentos em que esse tipo de recurso acaba tendo, olha só,
não vou fazer uma construção elaborada para criar uma coalizão entre as mulheres, eu só vou botar elas, por acaso, na mesmo ângulo da câmera, para todas participarem da cena e ajudar o Homem-Aranha a entregar a luva. E ainda assim não se desenvolve muito, E assim, né? Como grupo, tá ali né? só pra gente aplaudir, uhul, Girl Power. Cara, desculpa, mas isso não é que seja errado, mas isso é você querer jogar pro público de uma maneira muito simples, assim, olha só, eu tô aqui para agradar vocês. É o fanservice do mal, por mim. É o fanservice sem substância. Então, eu falei o Girl Power e mesmo assim acho a cena ruim. E não é só nessa cena que esse tipo de coisa. Isso acontece muitas vezes no filme, esse fanservice puro, sem nenhuma repercussão na história em si, sem nenhum impacto dramático. Complementando sobre essa cena que o Anelo falou, para quem não sabe o que é a palavra sororidade, essa cena ela explica muito bem, né? Que são as mulheres se ajudando ali. Aquela cena, principalmente eu acho, para uma menina, sei lá, de 10 anos, 15 anos, ver aquela cena deve ser algo estupendo, assim. Em 2008, quando começou esse universo, a gente não imaginaria algo assim. Então, nesse ponto, a cena tá de parabéns. Mas eu concordo, assina embaixo com o que o Anelo falou, até porque quem tava por trás ali seria a Capitã Marvel, que ela conseguiria passar pelo exército sozinha. Então, perde um pouco de sentido essa cena. Essa cena, ela realmente tá lá só para poder ter o aspecto social. E a gente sempre... O Pantera Negra tem muito do aspecto... O filme Pantera Negra tem muito do aspecto social. É um baita filme com várias coisas sensacionais. Então, isso engrandece o aspecto social e um se apoia no outro. Aqui ficou realmente só um quadro muito bonito, muito importante, mas só um quadro. Um pouco me lembro. A Marvel nunca teve essa... Ela tá de parabéns, na verdade, a Marvel, porque, assim, fez Luke Cage lá na década de 70 para ter um herói negro, colocou mulheres como protagonistas nos quadrinhos, falou de problemas com drogas. X-Men é para debater X-Men racismo. Então, assim, a Marvel tá de parabéns. Marvel, editora Marvel, né? Tá de parabéns. Eu acho que, na verdade, a crítica não é nem o fato de ter a cena Girl Power. É que ela não é nem construída e nem desenvolvida de forma a dar... Ela é só o frame para você tirar a foto, botar no quadro e falar, olha aí o grupo de mulheres da Marvel. Então falta um pouco... É lindo, é maravilhoso. É lindo, né? Exato. Ao mesmo tempo você tira uma das principais heroínas mais cedo, mas tudo bem, o sacrifício dela fez sentido. Mas você tocou num outro assunto que eu também acho um problema, não exatamente do... É do roteiro, mas é que a Marvel foi se meter num lugar que agora eu não sei como é que ela vai resolver, que é o problema da Capitã Marvel. Que é uma personagem extremamente poderosa, tão poderosa que ela não pode ficar no filme. Porque se ela ficar no filme, o filme acaba em 15 minutos, senão aí não tem filme. É o que aconteceu com o Hulk e o Thor em Guerra Aí, Civil. o que acontece? Fica aquela coisa que a gente chama de Deus Ex Machina, né? Assim, a gente constrói roteiro complexo, 1000 problemas, não sei o quê. Quando tudo está perdido, a Capitã Marvel aparece do espaço, resolve e vai embora. E não pode ficar, tá ocupada lá no outro planeta. Isso é um recurso narrativo? Faz sentido? Faz. Ela se ocupa de outros planetas e ela vem quando precisa. Mas do jeito que está sendo usado, tá muito muleta de roteiro, né? Não tem, assim, nem uma razão muito clara para ela estar ocupada e nem uma razão muito clara para ela chegar naquela hora, a não ser porque o roteiro precisa, né? Então, Marvel tem um problema. A personagem talvez poderosa demais. Eu quero saber como é que eles vão fazer, assim, futuros filmes da Capitã Marvel, você pode sempre engrandecer o inimigo porque ela está no cosmos, no espaço, mas ali, para trabalhar com os Vingadores, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser bem difícil. Para o ciclo dos Eternos, que vai entrar os personagens, quem conhece os quadrinhos sabe o que eu estou falando, a Capitã Marvel é café pequeno. Então eu acredito que tenha lugares para pôr. Agora, realmente, não no filme dela, apesar do filme ter problemas, o nível de poder dela está adequado ali para o que se propõe. Agora, ela acabou sendo usada como um recurso que acaba tirando o senso de perigo. Sempre que algo está muito incontornável, aí vem a solução que a gente sabe que resolve. É ruim porque tira a suspense da coisa. Foi legal ver ela salvando o Homem de Ferro, mas todo o resto da participação dela no filme foi muito broxante. E aí, filme perfeito? Comenta aí. Sobre a cena da sororidade das mulheres... Comenta sobre o Ratinho primeiro, eu acho mais importante. O Ratinho? O Ratinho é a Marvel sendo Marvel, né? Ela precisa inventar uma coisinha. Esse tipo de coisa não me incomoda no filme, porque tudo... A sensação que eu tenho da ótima direção dos irmãos Russo, tudo que eles fazem, tudo que eles conseguem colocar dentro de Ultimato,
já foi apresentado em algum outro desses 21 filmes. Então eles não estão inventando. Então quando há uma crítica direcionada a um ponto, são coisas que já aconteceram antes também. Então os filmes da Marvel têm esses escapes narrativos, essas facilidades narrativas com uma certa constância. Né? Então não significa que por isso alivia. Não, é só que não me incomoda, porque é algo que eles fazem em praticamente todos os filmes. A cena da sororidade... Posso falar do Ratinho? Claro, vai lá. Aí depois a gente devolve a sororidade. O Ratinho não me incomoda, mesmo pelo ponto de vista lógico. O Doutor Estranho escolheu entre quantos milhões de futuros mesmos para ter algo que aconteça ao acaso? Não foi ao acaso, foi escolhido. Muito bem, Doutor Estranho viu o Ratinho. Bela explicação. Da Capitã Marvel e Doutor Estranho vão se dar bem no futuro. Agora Pantera Negra com os dois não orna. Enfim, a cena da sororidade me incomoda por isso, porque ela é um fanservice. É a Marvel respondendo às coisas que acontecem fora do universo do filme, mas ela faz isso em todos os filmes. Ela entrega esse tipo de coisa pro espectador celebrar como uma resposta que ela tem o tempo todo. Então, para mim, é um ato que é muito forte para demonstrar o posicionamento que ela tem na atualidade. Isso me deixa muito satisfeito. Né? E você consegue atingir um público que não é tão representado no cinema. Há um problema de coerência? Tudo bem, concordo que há, mas para mim a importância do ato é muito maior. E o filme ele faz essa reação ao público o tempo todo, igual todos os filmes da Marvel fazem. Né? Então realmente não me incomoda esse tipo de coisa. E a outra que vocês falaram era do... O que vocês falaram em seguida? Eu esqueci agora, eu me levei. Ninguém lembra mais? Era o Ratinho, era... Ratinho, Mulheres... Tem mais Capitã Marvel. E a Capitã Marvel, E a Capitã Marvel realmente... Eu não acho que seja um Deus Ex Machina, porque você sabe que ela tá no filme, ela é apresentada no começo do filme e tudo mais, né? É uma conveniência, tem um timing meio errado, de fato. Eu vi com um amigo meu, ele comentou, e a Capitã Marvel? Eu falei, caramba, eu nem lembrava que ela tava no filme. E realmente aí é um problema da estrutura de todo o universo. Ela realmente é muito poderosa para essa fase, para essa saga do infinito. Ela tá muito além de qualquer personagem. Quando ela surge, é muito legal, é muito divertido, mas realmente é uma coisa de timing. Mas, novamente, não me incomoda nem um pouco, porque esse tipo de coisa acontece em outros filmes. A do Lucas citou, por exemplo, Guerra Civil. Do nada, por exemplo, sem o menor sentido, você não tem o Hulk ou o Thor num filme que tem todo mundo, personagens novos, mas não tem o Hulk ou o Thor. Ou seja, a Marvel ela faz esse tipo de coisa. Ela manipula o universo de acordo com a necessidade que ela tem. Não necessariamente é bom. Até porque Guerra Civil é péssimo também, né? Então, né, mas, ou seja, eu tô falando isso para aliviar o filme, estou falando, são coisas que não me incomodam pessoalmente. Porque os irmãos Russo, uma das coisas que eu acho maravilhosa é isso. Eles fizeram nesse filme o que eles faziam muito em Community, que é uma série que eu sou apaixonado, que tem uma piadinha no primeiro episódio da segunda temporada, que ela vai ter uma conclusão na temporada seguinte, no último episódio. Eles vão resgatando coisas que foram apresentadas que parecem aleatoriedades, mas não são. Eles fazem com que não sejam. Eu acho isso sensacional. Então, tudo que o filme apresenta, de uma maneira ou de outra, eles conseguiram pincelar na história. Né? Então, eu acho que funciona muito bem. Esse tipo de coisa não me incomoda. Eles usam já das coisas que já foram estipuladas. Então, para mim, funciona sempre muito bem, praticamente tudo no filme. Corroborando. O Zé Marcelo aqui, nosso consultor, disse que o fato de terem filmado Endgame antes de finalizar e lançar Capitã Marvel afetou o uso da personagem. Eu não entendi muito bem a lógica, Zé, se você puder me explicar. Ou então aqui acho que É porque foi o primeiro contato também da esqueci o nome da atriz. Brie Larson com a personagem, e ela tava muito tela verde ali também. Então ela não sabia exatamente como lidar com a personagem, e os próprios diretores, o pessoal ao redor também não sabia. Então eles não tinham visto ela em ação ainda. Então ela foi a única personagem que foi apresentada nesse filme para os colegas e para a direção. Talvez seja nesse sentido. Apesar de, cronologicamente, para o nosso mundo aqui, o Endgame ter vindo depois do Capitã Marvel. Complementando o que o Thiago falou, já citando novamente o Guerra Civil, aquela cena do aeroporto que enfilera duas equipes, aquela cena também não faz sentido. É só para poder tirar uma foto. E a gente... Pelo menos eu critiquei também esse momento naquela época, apesar dele ser maravilhoso, de ter saído em todas, qualquer postagem tinha aquela cena. O Thiago ia falar de outra coisa que eu tinha esquecido. Sororidade, importância. Das pistas. Tudo que... o grande momento, talvez o melhor momento para os fãs nesse filme foi o Thor pegar o Capitão América pegar o martelo do Thor. Essa cena lá engrandece ainda mais lá por conta do Era de Ultron.
que tem aquela cena de todos os heróis reunidos, achando que eles vão pegar o martelo e ninguém, nada. Chega o Capitão América, ele consegue mexer o martelo um pouquinho. O Thor faz até aquela cara assim, depois fica aliviado, dizendo, não, só eu que sou digno aqui. Então, essa cena, no meio do campo de batalha, que é a cena que o cinema inteiro vai abaixo, ela fica maior por causa da pista de 5 anos atrás. Falando nisso, isso é uma das coisas que andam aparecendo como supostas incoerências ou dúvidas, etc. Que assim, primeiro, né, o Capitão América não conseguiu levantar naquela hora, e no filme ele não só levanta, como usa vários poderes, como usa fácil, etc. Não sei quem foi que comentou hoje, alguém da produção comentou hoje, que o Capitão América, na verdade, ele poderia ter levantado o martelo do Thor ali como quisesse no Ultron, mas não fez porque ele viu que o Thor se incomodou. A minha interpretação é outra. Vamos passar para você já. E o Zé Marcelo, meu querido aqui, me explicou a história do martelo do Thor. O pessoal falou, mas o poder do Thor são os relâmpagos, etc., o poder do clima, etc., só canalizado pelo martelo. Então, como é que o Capitão América soltou raio? Não, o Mjolnir, o martelo, tem vários desses poderes também, ele próprio, né, que aumentam com o Thor. Se você der uma olhada na nossa prima Wikipedia, lá te explica. Aliás, dependendo da história, esse martelo faz de tudo. Ele localiza inimigos, ele, sei lá, serve café, é maravilha. Esse Mjolnir até queria um pra mim. Qual a sua teoria, Nel? Bom, Falar nisso, obviamente, que a hora que ele pega o martelo... Eu acho que seria mais legal se ele tivesse tido um pouco mais de dificuldade de levantar o martelo e usado ele de uma forma meio definitiva para alguma coisa. E não ter feito aquela estripulia toda e depois trocar de martelo com machado, etc. Ficar aquela coisa engraçada. Rapidinho. Mas foi legal. Só um pontinho bem pequeno. Eu fiquei muito feliz que não banalizou. Teve uma hora ali que pareceu que o Homem-Aranha ia pegar também, ia ser tipo Super Saiyajin no Dragon Ball, que todo mundo virou Super Saiyajin. Então eu fiquei muito feliz deles terem concentrado só no Capitão. Embora meio fácil demais. Primeiro falando, assim, por que o Capitão América não conseguiu levantar o martelo do Thor no Ultron? O Capitão América tinha uma falha moral que foi corrigida no Guerra Civil, que ele sabia da morte dos pais do Stark e guardava esse segredo. Era um segredo negro para ele. E depois que ele conta isso para o Stark, ele se livra desse dilema moral e passa a se considerar digno de novo. Ele tinha um pecado a ser corrigido. E é por isso que ele agora está purificado moralmente o suficiente para merecer o Mjolnir. E, apesar de, sim, nos quadrinhos o Mjolnir ter toda uma explicação de poderes e tal, nos filmes isso aparece muito suave. Também só uma dica, que o próprio Thor, ele não sabia usar os poderes nos filmes, os poderes dele de relâmpago, de não sei o que, sem o martelo, até o Ragnarok. Até o momento que ele perde o martelo e Odin fala, você é o deus do trovão ou o deus do martelo? E aí ele se toca, não, esses poderes não estavam no martelo, estavam em mim. Então, assim, ele considerava o martelo como fonte desses poderes. Então, sim, o martelo, no mínimo, facilitava a questão para ele. Então, o Capitão América conseguiu usar para isso. De metal, né? Metal é quando... Metal Uru, para quem pegar a referência em quadrinhos aí, feito de coração de estrelas mortas. Mas... Olha que beleza. O Zé Marcelo está lembrando aqui que nos quadrinhos a Jane Foster, nossa querida Natalie Portman, já usou o Mjolnir também numa excelente fase. Confesso que eu não li muito de Thor, mas, enfim... Não custa lembrar que o Visão levantou o martelo no MCU. Foi, é verdade. Sim. Então, assim, já há o precedente de outros seres dignos levantaram o martelo. Aliás, a Visão sentiu falta, né? Obviamente que se trouxessem ele de qualquer forma... Não sei. Ele morreu de Vão morte trazer, morrida, né? Vão trazer na série. Mas ele morreu de morte morrida, ele não morreu no estalo, né? Não, pois é, exato. Assim, eu acho que para consertar isso é um pouco mais complicado, porque o que ele usava era uma das joias. Aí suponho eu que se forem trazer o Visão futuramente, vai ser de uma outra forma. Sei lá, o pessoal de Wakanda vai reconstruir, o pessoal que entende tecnologia, o Reed Richards talvez, enfim, vamos ver. Bom, tá prevista a série WandaVision. WandaVision, daí ele volta, mas e como volta, eu não sei. Vai ver que é a joia da Vivara. Why not, né? Imagina a Vivara fazendo acordo com o universo Marvel, a Disney. Né? Use joias Vivara e vira o Visão. Bom, uma pergunta aqui. Eu vou falar de mais uma coisa que não atrapalha, mas que na hora fala assim, roteirista, que boa vontade você está me pedindo. Que é aquela conveniência geográfico-temporal de estar o Howard Stark, o Henry Pym e quem mais? E tem mais alguém ali. Que eu me lembro. Tesseract. E o Tesseract, tudo no mesmo lugar. Né?
Eu Na até, década de 70. eu até E o Stan entendo. Lee, inclusive, sacanagem. E o Stan Lee. Aliás, né, que saudade fará vocês pegaram, né, quem é o Stan Lee no filme, assim, obviamente. Que deve ter gente que deixou passar, porque você deixou passar? Não. Ah, Porra. que eu até entendo assim, tudo bem, Tesseract, Henry Pym, mas o Howard Stark não ficava ali na base, né? Ele estava ali naquele dia exatamente, visitando, enfim. Thiago, você que gostou de tudo no filme, explica E por o Jarvis também. E o Jarvis. O Jarvis. Aliás, a estação do Eu Jarvis é tava sensacional. lá, Só muito que eu bom. acho que podia ter sido Paul Bettany, envelhecido. Ia ser legal. Ia Eu ser pensei muito nisso legal, também. Eu achei é. que ia ser bem interessante. O que é essa do Hank Pym? Eu quero saber por que eles estavam todos no mesmo lugar, no mesmo dia, se é um conveniente roteiro ou foi uma coisa... Aí é a Marvel sendo Marvel. Não tem muito o que falar também, não, realmente. Eu não sei se você reparou, você sabia que a roupa do Capitão América, quando ele tá nessa base, que ele se veste de uniforme, é uma roupa de capitão? Não Olha, os russos pensam em tudo, meu amigo. Ele tá de capitão. É na Rússia, né? É na Rússia, esses irmãos. Gente, posso falar só uma teoria que está correndo na internet sobre as aparições do Stan Lee nos filmes da Marvel, que elas têm um sentido por detrás, que ele seria o One Above Us, aquele que está acima de todos. Que... Guardiões 2 mostra isso, inclusive. No pós-crédito do Guardiões, né? Isso, então o Stan Lee seria o personagem, esse personagem One Above All, praticamente Deus no universo Marvel. Não deixa de ter razão, não é? Quem criou tudo. E o Stan Lee, ele estaria em todos os pontos focais das histórias ali, porque ele exatamente é o criador de tudo. Então, o One Above All é uma metáfora do poder do escritor no universo da Marvel, tanto que ele aparece algumas vezes como desenhado com a face de alguns roteiristas da Marvel. Então, seria uma possibilidade que a Marvel esteja fazendo essa citação. Agora uma coisa interessante, acho que não foi planejada, sobre o Stan Lee. Não foi planejada, eu acho, assim, pensada para ser, mas acabou sendo interessante porque a última coisa que ele fala é, né, make peace not war. É verdade. Make peace not war. É sensacional. Não é um momento assim que cria um grande, porque ele passa rápido ali, fala rapidinho, mas as últimas palavras dele são espetaculares. Maravilhoso. A aparição dele, que foi naquela... Ele voltou na década de 70, né? O pessoal voltou na década de 70. Mas no momento da guerra, onde abre os portais, alguém fala assim... Já veio quase todo mundo lá do bem. E alguém fala, falta aparecer mais alguém? Se nessa hora aparece o Stan Lee, eu ia chorar de um tanto, assim. Porque aquela parte é exatamente a galera voltando dos mortos, né? Então, assim, eu ia chorar. Eu não ia conseguir mais ver o filme depois daquilo. Então, podia ter tido esse momentinho. Teve assim, até o Howard the Duck e não teve Stan Lee. Eles deram a deixa, tipo, tá faltando mais alguém aparecer? Está! Droga! Imagina que foda se eles tivessem feito um papel mesmo com isso ali. Já pensou? Eu ainda quero ser um velhinho que nem Stan Lee. Aquela cena do pós-créditos do Guardiões 2 é uma cena que eu acho meio assim, porque eu acho que ultrapassa a caricatura, né? Tá. Assim como a cara tem uma cara ali que acho que é o pessoal que tá dentro da nave quando passa pelo hiperespaço, que a cara deforma igual cómic, assim, passa um pouco do ponto da... Mas Guardiões 2 é todo assim, né? Enfim. Vai ter Guardiões 3, mas chegamos lá. Agora eu vou separar um momento, uma palavra relativa a tempo, hein? Um momento para o nosso querido Aniello, que fez um longo e bastante embasado post, olhem lá o post escrito, para falar das incoerências ou não, ou etc, ou como é que funciona a questão do tempo nos Vingadores. Para você que não entendeu o roteiro, que não sabe o que aconteceu, que não entendeu nada, porque morreu, porque voltou, Aniello vai explicar tudo agora. Bom, eu achei um dos pontos mais interessantes, mais legais do filme, esse modo como eles trabalharam a viagem no tempo. Eu não tinha visto uma proposta semelhante ainda no cinema. Eles fazem eles rompem todas as regras e eles falam isso no filme, inclusive, né? Dizem que citam claramente os filmes, principalmente De Volta para o Futuro, mas vários outros, dizendo, é tudo besteira, as regras clássicas de viagem no tempo não funcionam. Você tem o momento em que o Falcon sugere voltar no tempo e matar o Thanos criança, e o Bruce Banner vira e fala, não, isso não vai adiantar de nada. E isso é um rompimento com o modo normal que a gente pensa viagens no tempo em ficção em geral. Eles fizeram, qual é a proposta? Está bem explicado no filme, mas não custa a gente elogiar o que fizeram. A proposta é que um viajante no tempo, ele não pode gerar uma cadeia de eventos que altere o seu presente. Se ele voltar ao passado e, por exemplo, matar o seu próprio pai, ele não vai deixar de nascer por causa disso.
Isso seria até um paradoxo, né? O famoso paradoxo do avô. Se eu mato meu avô no passado, então eu não vou nascer, então eu não voltei para o passado. Então quem matou meu avô? Normalmente as ficções de viagem no tempo ignoram esse paradoxo e tocam em frente. Essa lógica do voltou, faz uma coisa e altera a própria linha é a do De Volta para o Futuro. É a do De Mas Volta que é para o mais Futuro. Tem simplificado. até a cena que o McFly começa a desaparecer porque a mãe tá não dando atenção para o pai dele. Dando atenção pro próprio McFly, inclusive. Isso, exatamente. Então, assim, o paradoxo do avô é normalíssimo em ficções temporais e no universo Marvel ele não existe. Por quê? Porque quando você volta no tempo e altera o seu passado, você cria uma nova linha temporal. Lembra da anciã conversando com o Hulk Banner, também chamado de Professor Hulk, esse personagem ali. O Hulk Banner está ali, eles explicando, mas você, Banner, se você pegar as joias aqui, você vai manter a sua linha temporal correta, mas nós não vamos ter a joia do tempo, nós não vamos impedir o Dormammu e vai gerar um desastre na nossa linha temporal. Você vai criar uma linha separada da linha principal e essa linha separada vai ser um desastre. E se você não devolver se você tirar todas as joias, vai criar uma série de catástrofes. É por isso essa separação de linhas temporais quando se modifica o passado. É por isso que tem toda aquela coisa de ter que devolver as joias, e aí tem uma série de problemas sobre como devolver as joias, porque elas estão fora dos seus containers e tudo. Isso o filme não explica, mas... Vou chegar lá, já. Mas tudo bem, mas a parte temporal é muito bem feita. Você poderia questionar, o Thanos de 2014 foi para o futuro e morreu, então o Thanos nunca vai ter as joias do infinito, numa linha temporal separada. Não na linha temporal principal. O Loki escapou da prisão de Asgard, então o que aconteceu nos filmes do Thor vai deixar de acontecer em linhas temporais separadas. Provavelmente na série Loki vai ser um universo paralelo, um universo IC, provavelmente. Então, tudo foi muito bem adequado ali. Eu gostei muito da viagem no tempo ali. É baseado em dois conceitos de física, que é o mecanismo de proteção da cronologia, defendido pelo Stephen Hawking, e a interpretação de muitos mundos da física quântica. Consulte o texto para entender isso que eu falei agora. Quando esse boato de que... Meio que boato também não, assim... Quando aconteceu Guerra Infinita, a gente matou todos os heróis mais novos, a gente sabia que eles iam voltar. Então, era muito forte de que iria existir uma viagem no tempo. Mas seria muito broxante se eles simplesmente fossem no passado, sei lá, pegassem a joia do tempo e voltassem no passado, ia deslegitimizar tudo que a gente viu. E o filme ele faz exatamente o contrário. O filme ele valoriza todo aquele universo de 21 filmes de 11 anos. Ele não quer apagar aquela memória, ele quer que a gente sinta aquilo. Tanto que, pra mim, a decisão mais acertada do filme envolve o tempo, mas é uma outra passagem de tempo. É aqueles 5 anos. Quando apareceu na tela ali os 5 anos, eu aplaudi o filme. Eu falei assim, olha, que sensacional. Porque se eles tivessem simplesmente voltado no tempo, seja da forma que for, meses depois, eles iam ter uma repercussão. Eles perderam os amigos, metade do universo se foi por 3 meses. Agora, sentir aquilo por 5 anos... dá um outro peso para todo o filme. E aquela consequência está com eles eternamente. Isso não foi apagado. Isso é que é muito importante. Todos os personagens que sobreviveram ao estalo do Thanos vão para sempre sentir a falta daqueles 5 anos que eles não viveram junto com o resto dos familiares, amigos, etc. E quer não, foram 5 anos que os Vingadores perderam. Todos os personagens sentiram isso, dramaticamente. Isso é bem explorado no filme. Muito. Até vou fazer uma pergunta, isso não é uma afirmativa, é uma pergunta. Teve esse meio do filme, onde é um meio mais emocional, digamos assim. Vocês acharam, primeiro, longo, ou segundo, um pouco piegas em alguns momentos ou não? O Thiago eu sei que não, mas fala aí, Thiago. O meio do filme, não. Eu gostei muito de toda essa condução. Esse que eles falaram essa elipse de 5 anos, eu concordo, é genial a forma como... O peso que assola os personagens é incrível. Então você vê o filme a partir desse peso. São personagens novos, vivendo coisas que eles nunca viveram. Uma derrota, a maior derrota de todas, né? E a partir disso, eu vi novos personagens ali. Eu vi um novo Homem de Ferro, uma nova Viúva Negra, um novo Capitão América. Todos eles com facetas que eu não conhecia antes. Então isso me deixou instigado no meio dele.
E o filme, e aí os irmãos Russo, eles gostam de fazer isso, né? Eles usam muita referência de cinema para fazer cinema. Eles utilizam o filme de assalto, né? O heist movie mesmo, para dar essa condução no meio do filme. E eu gosto dela. E ela segue todos os clichês. Clichê não é uma palavra negativa, eu não estou usando como palavra negativa. Tá? Segue os clichês, a montagem, a preparação, o erro, o improviso. Isso tudo, para mim, deu uma dinâmica interessante. Além de ter essa coisa do filme de assalto, que eu achei uma escolha boa para dar um ritmo novo no filme, não tentar simplesmente copiar a Guerra Infinita, além de tudo, com personagens que carregam peso que nunca carregaram antes no universo da Marvel. Então eu gostei do meio, eu gostei da condução, ela não me cansou, eu vejo que ela é lenta, mas para mim ela caminha muito bem até chegar no terceiro ato, que é o clímax maior de todos. Sabe uma coisa que eu acho especialmente complicada de fazer, e acho que eles fizeram com elegância, talvez não perfeitamente, mas de forma muito interessante, é que, de fato, são personagens, são os nossos velhos personagens com a nova carga dramática em cima por causa da perda dos colegas, dos amigos e tal. E quando vai falar do Capitão América, parece o clima de um filme do Capitão América. Sim. Que é o cara que vai ajudar ali os outros, etc. Quando vai falar do Thor, por exemplo, é aquele um pouco do tom de galhofa do Ragnarok. Total. Não tão galhofado, mas assim, é mais engraçado. Ele a gordofobia passou perto, né? Vamos lá. Mas enfim, deixando isso de lado, ele, quando vai pra lá, o clima do filme continua o Thor triste, porque tem que estar, mas com um pouco de ar de galhofa do Ragnarok. Quando vai falar do Homem de Ferro, assim, eles conseguem transitar nos climas dos filmes que não são deles. Homem-Formiga também mantém essa pegada. Exatamente. Até no final, depois que o Thanos já foi derrotado, que tem algumas... Você vê que tem umas cenas muito pesadas, aí aquela cena da Gamora com o Star-Lord é completamente Guardiões da Galáxia. Então esse talento de dar um clima do filme que não foram eles que fizeram, eles trazem isso do corte de uma cena para outra e não ficar, picotaram 10 filmes e juntaram aqui, é um filme só, é suave e é interessante. O Zé Marcelo está pedindo para a gente comentar aqui do Ronin, do Gavião Arqueiro. Então, até comentar aqui, esse arco dramático de 5 anos... O arco do arqueiro? O arco do arqueiro. Beleza. O arco dramático de 5 anos que acontece em todos os personagens, acontece nos personagens que nunca tiveram filme também. O Gavião Arqueiro se tornar o Ronin, quem não conhece o termo, é aquela cena no Japão do Gavião Arqueiro tá assassinando criminosos e tudo. Ela tem o correspondente no quadrinho, ele assume o nome de Ronin, larga o arco e passa a usar espadas, etc. Nota bem o impacto de perder a família. Inclusive, não é à toa que a cena da família é mostrada no início do filme, para dar a evolução do Gavião Arqueiro ali, a queda e depois a redenção dele. A Viúva Negra também tem um arco muito bem trabalhado ali de perda do mais próximo que ela tinha de família, o desespero vazio que ela sente de que a família degringolou, a família dela, que é os Vingadores, degringolou, ela não tem mais a SHIELD, não tem mais nenhum apoio, e ela fica desesperada, se segurando, vendo o núcleo pessoal dela se esfacelar, tentando segurar com as mãos ali. Eu acho muito bacana eles conseguirem dar arcos dramáticos para personagens menores. Só não conseguiram com a Capitã Marvel, né? Deixa eu só fazer um comentário que eu estava lendo isso hoje. Que a cena inicial do filme, originalmente estava planejada para estar no Guerra Infinita. Uhum. Mas eles falaram, gente, o Gavião Arqueiro não aparece no Guerra Infinita, os fãs vão entender, mas em termos de arco cinematográfico não faz sentido. Colocando como começo desse filme, você já dá aí uma lógica mais interessante para a própria cena dentre ele e a Viúva Negra ali, de por que um quer sacrificar e por que o outro quer sacrificar e por que no final faz mais sentido ela do que ele. Talvez saibamos um pouco mais da relação dos dois e ter mais desenvolvimento desses personagens no futuro filme da Viúva Negra. A gente vai chegar daqui a pouco no futuro dos personagens. Provavelmente o filme da Viúva Negra é um prequel, sim. Eu tô só curioso para saber se eles vão mostrar o que foi Budapeste, né? Porque... Tem que mostrar, né? Depois de tudo. Essa cena dos dois, da Viúva e do Gavião, pra mim é a pior cena do filme. Assim, ela tem muitos problemas em diversas instâncias. O primeiro é esse. Ao mostrar a cena inicial do Gavião, quando chega naquela cena que a gente sabe que vai ter o sacrifício, fica na cara que vai ser ela que vai sacrificar até pra poder ele fechar o arco. Então, assim, não tem o drama de qual dos dois que vai morrer ali. Porque se você juntar o Tico e o Teco ali, você mata a charada logo no começo.
Segundo, os Vingadores eles se dividem nas equipes. Vai uma equipe para Nova York, uma equipe para Asgard e uma equipe para um lugar desconhecido. O que a gente faz? Vamos botar os Vingadores mais fracos para esse lugar desconhecido? Forçar muito E aí, assim, a gente não sabe o que esperar lá. Vai botar logo os 2 humanos ali. Na realidade, são 3 humanos, né? Que a máquina de combate vai para onde está o Star-Lord, né? Aí vem um ser com a cabeça vermelha, flutuando e fala, olha, para vocês pegarem a joia, onde você tem que se matar. Beleza, eu vou acreditar nisso? E se fosse mentira? Entende? Assim, eles pensaram, mas é que realmente pode fazer sentido, porque a Gamorra não voltou. Mas eles não sabem exatamente o que aconteceu. Então essa cena, lá, pra mim, ela tem essa falha de montagem de equipe. Não é uma falha exatamente do filme, é um erro dos personagens, digamos assim. Não sei, de novo, mas eu acho que os personagens erram porque os roteiristas os escrevem, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Não faz o menor sentido você mandar para um planeta desconhecido no espaço, gente que não tem experiência com o espaço. Sim. Os 2 tinham que estar em Nova York, é o campo dos 2 ali, os 2 espiões, o bando. Para falar com a Maga Suprema, seria muito mais interessante a Viúva Negra, que ela tem a diplomacia mais elevada do que o Hulk, por exemplo, que é uma fera. Mas, enfim, né? Dava pro Hulk estar nesse planeta desconhecido. E é muito conveniente estar sempre 2, né? Assim, nunca é 3, nunca é um só. Tipo. Essas conveniênciazinhas pra mim tiram um ponto do filme. Por isso que eu tô vendo. Uma coisa que me incomodou é isso. O filme tem um monte de pequenas conveniências de roteiro que estão lá só porque o roteiro precisa. Que não tem uma lógica. O que você tá falando aqui, meu querido? O detalhe da pulseira de controle na perna do Clint mostra que ele fez o mesmo acordo que o Scott Lang fez, a tornozeleira, né? Não, exatamente. E um humano pode pegar a joia do infinito? Uma dúvida, assim. Eu imagino que sim. Porque o arqueiro pega ali e não sente nada. Porque eu lembro que o Star-Lord pega no Guardiões 1 e a galera fica impressionada como que ele consegue pegar. E a gente nem sabia que ele era meio celestial. Mas eu acho que é meio diferente nesse aspecto. Não, talvez seja o tipo de joia, né? Nesse ponto, o Gavião está recebendo a pedra. Ele tá recebendo. É bem diferente você pegar a pedra sem... Faz sentido. Ele está ganhando a pedra, ele mereceu a pedra. Mas, then again, são 2 personagens que tiveram ao longo desses anos todos, mas sempre meio... É um pouco complicado de encaixar. O Zé Marcelo está explicando aqui, eu estava certo sem querer, que depende da joia. Se for uma joia de ácido sulfúrico, é melhor você não pegar. Não, tô brincando. Mas eu acho assim, então o filme tem essas conveniências que estão lá só para isso, e o Gavião Arqueiro e Viúva Negra sempre foram um pouco, talvez menos nos filmes do Capitão América, tem mais a pegada deles. Tem. Mas quando uma coisa escala para o primeiro Vingadores, para o Era de Ultron, etc., eles ficam falando assim, enquanto isso você leva aquele inocente ali pro canto. Não tem assim uma... Porque eles não têm poder suficiente para isso, né? O arqueiro admite isso na Era de Ultron, né? Ele fala, eu sou um cara com um arco aqui no meio dessa guerra, não faz sentido nenhum. Ele mesmo fala, tá ali. Isso aí é os roteiristas avisando pros produtores. Mas enfim, isso também é nos quadrinhos e tal, então... Eu não vejo isso tanto como um problema. É verdade. O Caveira Vermelha, quando pegou o Tesseract, foi desintegrado, não. Ele virou... Ele foi amaldiçoado, né? Ele foi amaldiçoado. Ele virou outra coisa. Mas assim, eu não vejo assim como um grande problema. É um problema de roteiro, mas é quadrinesco, digamos assim. Faz parte da suspensão da descrença típica que a gente tem que fazer ao ler o universo Marvel. E aí eu não estou falando de cinema, eu falo do cinema e dos quadrinhos, assim. O uso de qual personagem, qual cena é muito, muito feito na base do feeling do que em pensamentos estratégicos ou coisas do gênero. Ali só tem o Capitão América, é super estratégia. Bom, enfim, deixa eu falar. Agora, a última coisa sobre o filme, antes da gente passar para o futuro do universo Marvel. E a devolução das joias para o lugar? Porque aí nós temos alguns problemas. Alguns problemas. Aonde enfiou a joia da Jane Foster? Primeira coisa. A joia estava dentro da Jane Foster. Onde é que enfiou a joia da Jane Foster para devolver? Não? É só tocar ali, é só tocar nela. Você acha que é só isso? Tava dentro. Não foi assim que ela pegou? Ela não sei. Entrou nela? Mas como é que o Capitão América faz isso? Encosta assim nela? Então tá. Joga. E aí naquele universo ela vai falar, nossa, o seu amigo enfiou um negócio em mim e eu virei um... Bom, o problema é maior do que esse. O problema de devolver as joias é bem maior do que esse. O Tesseract não foi desfeito e se tirou a joia dele. O cetro foi desfeito e se tirou a joia dele. E para devolver sem alterar as linhas do tempo, você teria que reconstruir esses receptáculos.
há todo um filme que não não aconteceu em tela ali, que é essa viagem temporal do Capitão América. Literalmente teria que ser feito um filme para explicar como ele foi devolvido isso. E não sei se a Marvel vai fazer isso algum dia. Provavelmente não. Tá caro, filho. Provavelmente não, é uma elipse que eles escolheram fazer aí. E até mesmo porque se fosse botar isso no Ultimato, ia ser um filme de 5 horas. Ia ter um anticlímax gigantesco, né? Porque tudo está resolvido. O grande conflito está resolvido, voltou todo mundo, aí agora a gente tem que ir lá, que saco, tem que devolver as coisas lá. Ia ser um grande anticlímax. É um problema em termos de entender o que aconteceu. Uma temporada de Agente Carter, ia ficar caro a série. Ia ser uma solução, talvez. Mas, assim, é um problema porque são lacunas que não vão ser preenchidas, mas eu acho que se tentasse preencher ia ser mais problemático. Também acho. Um dos méritos do filme é justamente ele ter 3 horas e praticamente não ter barriga. Assim, o ritmo do filme ele é muito bem dosado. Mas enfim... O Thor tem barriga. Tá, nossa. Eu peguei a piada. É porque eu tô tão acostumado que assim, pra mim é algo natural. Um deus tem uma barriga, né? Então pra mim é normal. Então, assim, quando foi anunciado um filme de 3 horas, eu fiquei muito preocupado. Assim, eles não vão dar conta. E foi perfeito o ritmo. Tem o equilíbrio que o Thanos tanto desejava, está no ritmo do filme, assim. Pra mim é esse o grande ponto. Talvez eles tiveram essa ideia de mostrar o Capitão colocando as joias e não deve ter ido pro corte final. Só ficou a dança que fecha o arco dele muito bem. Que o arco do Hulk, pra mim, é que não tá muito mal explorado. É o único dos Vingadores que cada mudança dele é só jogada pro roteirista manejar. Precisa de um Hulk bobalhão de 10 anos, vamos ter um Hulk bobalhão de 10 anos. Precisa ter o Professor Hulk, vamos ter o Professor Hulk. Cadê a transição? Como tem com o Homem de Ferro, como tem com o Capitão, como tem inclusive com a Viúva, que não teve um filme próprio, mas a gente sente essa evolução nela. Aliás, sobre isso, eu vou fazer o último comentário antes de fazer uma pergunta importantíssima pro Thiago. Um dos arcos que eu acho que ficou assim... Começou e talvez pudesse ter sido resgatado de alguma forma, foi o flerte dela com o Hulk, né? O Hulk entre a Viúva Negra e o Hulk, que podia ter, sei lá, concluído, vamos ser amigos, você tá na friend zone, sei lá, qualquer coisa. Mas ficou assim, legal, jogaram aquilo e acabou a história, ela morreu e ele... Eu acho que o Hulk merecia mais um filme solo e não fizeram. Talvez porque o primeiro filme do Hulk é meio polêmico, mas eu gosto pra caramba. Mas, assim, merecia mais um filme solo, Hulk, por mim. Eu acho o Hulk um personagem tão potencialmente ainda não... Porque é tipo o Magic e o Monstro, né? Literalmente. E tem muito espaço para fazer isso, para discutir a dualidade humana, enfim. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Thiago, é o seguinte. Thanos no primeiro filme queria o equilíbrio. Acabou o primeiro filme, a maior galera achava que o Thanos não era vilão. Não, o cara fez legal. É equilíbrio, é ecológico. Você acha que pro segundo filme, até aquela cena que ele fala assim, eu quero mais todo mundo morrer mesmo, não sei o quê, a Marvel sentiu que ficou essa polêmica e resolveu fazer ele vilão? Ou você acha que isso já estava... Não, eu acho que não. Eu acho que uma das melhores coisas do Guerra Infinita exatamente é o Thanos, né? Atualmente tem tido bons vilões, assim. O próprio Killmonger do Pantera Negra, por exemplo, é um também que, embora tenha um exagero nele que me incomode, você tem que concordar com ele. Capitã Marvel, da Capitã Marvel. Combinar. Eu gosto muito do filme da Capitã Marvel, mas o vilão é muito chato. Agora, o Thanos... Não, eu acho que não. Eu acho que eles conseguiram bem... O começo do filme já resolve o Thanos do Guerra Infinita, né? Muito bem, vitorioso, ele ganhou apesar de tudo. Mas essa ideia de usar um Thanos ainda não vitorioso, que ainda tá naquela ânsia de conseguir o que ele quer, e aí ele é um pouco mais vilanesco, para mim funciona muito bem. Eu acho que foi uma adequação narrativa mesmo, não foi só uma tentativa de vilanizar mais ele não, pra galera não ficar do lado. Acho que foi uma coisa que surgiu organicamente, para mim funcionou muito bem. Uma piadinha sobre os vilões... Traveling Power. O Loki, ele queria governar, né? Essa era a coisa dele. O Thanos queria o equilíbrio. O Ultron bastou 5 minutos na internet para ele querer destruir a humanidade, né? Assim, eu acho isso fantástico. Isso na verdade, é por isso que a Marvel tem de vez em quando fica um universo realista, né? Comentário na internet, deixa de ser realista, deixa de ser um filme fantástico, um filme de fantasia, para ser uma crítica muito pé no chão. Futuro do universo Marvel. E aí eu tô falando só do universo Marvel Cinematic Universe, tirando as gambiarra tipo spin-off Logan 2, Gambit, enfim, as coisas que estão na agenda da Fox. Esquece a agenda da Fox.
spin-off com a menininha. Ah, Com a X-23, é isso? Futuro Universo Marvel. O que a gente tem aqui? A gente tem continuações de personagens que já estão aí instituídos. Todos 3 estão confirmados. Homem-Aranha 2 vai ser o próximo. Você tem o filme da Viúva Negra, mas que pra mim também deve ser um prequel e deve estar muito mais relacionado à primeira fase do MCU. É um epílogo. com certeza. Marcelo perguntando, queremos Jovens Vingadores? Eu não. Eu não quero também, não. Eu acho que agora tem coisas muito mais legais pra fazer. Então tá, vai ter Doutor Estranho 2, vai ter Homem-Aranha 2, vai ter Pantera Negra 2. Thor 4 e Guardiões 3. Thor 4 tá confirmado? Confirmou. Confirmou? O Chris Evans Vai ser oferece tic-tac de novo lá? Ou... O Taika Waititi? Não sei, isso eu não vi. Não sei. Guardiões E o 3. Shang-Chi. Não, pois é, calma, o Shang-Chi, calma, né? homem. Isso aí eu tô falando dos que são continuações Ah, do que a gente já conhece. Fora isso, nós temos o Eternos, que até pra quem acompanha a Marvel não é exatamente uma coisa simples, nem... É abstrato até dizer chega, então eu quero ver como é que eles vão levar isso pro cinema. No polo oposto tem Shang-Chi, que é o mestre do Kung Fu, que é baseado no Bruce Lee, enfim. Que eu fico me perguntando, será que vai ser um filme passado no Marvel, no Cinematic Universe hoje em dia? Ou eles vão aproveitar para fazer tipo um Karate Exploitation, Kung Fu Exploitation da década de 70? Porque ia ser muito legal. ia ser bem Ia ser muito legal se eles fizessem aquele filme de espionagem... década de 70 com influências orientais, etc. Que é a pegada dele, né? Ele tá metido em espionagem também. Qualquer um dos dois, eu acho que eu vou gostar de ver o Shang-Chi versão Marvel de cinema, porque, assim, para não ser uma simples cópia do Bruce Lee, vamos esperar o que a Marvel vai fazer. E aí vem, o que acho que tá todo mundo esperando mais do que tudo, que é as heranças da Fox. Da Sony? Não, da Fox. Que é X-Men. Que ainda vai ter a Dark Phoenix aí pra gente aguentar mais um filme né? Geração Sexy Karate, segundo o Zé Marcelo, é verdade. E vai ter Quarteto Fantástico. A gente tem um hint já no próprio Vingadores Ultimato do Namor, que é a explosão submarina lá que eles mencionam num determinado momento do filme. O Namor está diretamente relacionado ao Quarteto Fantástico. Ele tem lá um triângulo amoroso entre ele, a Sue e o... Então, não sei, eu acho, minha impressão, não tenho nenhuma informação, não estou lendo fofocas, que eles vão trabalhar primeiro o Quarteto Fantástico, deixar o X-Men descansar um pouquinho, as mentes das pessoas. Já falei que o sonho da minha vida é um filme tipo Interestelar, só que bom, e sendo a origem do Quarteto Fantástico, ia ser muito legal. Vai ser massa. Né? Então, nós temos isso aí. O que mais? Como é que você está a expectativa de vocês para o universo? Primeira coisa... Monta-se um Vingadores com o novo Capitão América, Máquina de Combate, Pantera Negra, Doutor Estranho, talvez Capitão Marvel. Tá uma sensação de esquisito. Eu não vejo. Sobre montar o Novos Vingadores, a gente tem que lembrar que tem as séries ainda também que estão sendo previstas, e tem a série do Falcão e o Soldado Invernal. Então, acredito que ele vá para um arco um pouco mais isolado dos filmes ali. Não, é o Falcão, não é o Capitão América. Pois é, então ele não deve herdar o manto. Tem que ver a temporalidade dessa série. De repente ela passa nos 5 anos. Não, eles estavam mortos, né? Falcão Então esquece o que eu falei. Então assim... De repente ele não vai se sentir preparado ainda e vai ficar Falcão mais um tempo. Mas eu acho que o Falcão não vai herdar o manto, não vai assumir o escudo. Mas no quadrinho ele assume, não? No quadrinho sim. No quadrinho sim, e é um arco mas é curioso ele estar com uma série Falcão e Soldado Invernal no novo streaming da Disney, porque aí eu acho que ele não vai ser aproveitado no cinema, né? Como Wanda e Visão. WandaVision, Loki, que eu acho que vai ser numa realidade paralela. Sim. Ou prequel. Ele pegou o Tesseract. Ele pegou o Tesseract e foi para outro lugar. O que mais? Só essas 3. Isso. Aí tem Novos Guerreiros lá no futuro que eu não quero nem saber, nem ver. Outra coisa, eu vou betar aqui agora, hein? O vilão final da próxima fase deve ser o Galactus. Todo mundo. Ou será o Magneto, dependendo. Eu acho que talvez, assim, como eles mexeram com outras realidades, pode-se criar talvez uma espécie de multiverso e numa dessas entrar os X-Men. Tipo, sei lá, os humanos sofreram alguma mutação e aí nessa surge os X-Men para poder... Porque os X-Men não estão nessa nossa realidade aqui. Percebam, acabou de ter uma porra de uma explosão da Joia do Infinito aqui na Terra. Essa maxi energia pode ter mudado os genes, aí pronto, resolveu o seu problema. Não, eu acho que dá para inserir a questão dos mutantes dos X-Men muito bem, porque a gente já tem a Wanda, já teve Mercúrio,
Ali, eles fizeram aquela origenzinha meio chumbrega Eles ali, não podiam falar. porque eles não tinham direito autoral para falar mutante, basicamente isso. Mas assim, a gente já tem 2 mutantes que Era aprimorado, no né? MCU não são exatamente mutantes. Podiam falar de mas- mudantes, né? Que era diferente. Podia na Futuro- cena dos futuro- portais futuro também do aparecer o Logan, né? Voltando assim. O futuro do universo Marvel, tá te deixando molhadinho? Eu queria uns 5 anos sem filme do universo Marvel pra poder pra gente sentir saudade mesmo, pra gente poder, porque assim, são 3 filmes por ano. É lógico que eles não vão fazer isso porque eles vão perder dinheiro, não são idiotas. Mas podia, né, ter esse descanso da galera pra poder a gente. Eu acho que o time do universo Marvel surgiu num momento muito bom também, assim, o começo lá em 2008. Então agora, sei lá, deixa essa galera, vamos fazer outra coisa, deixa a DC correr 5 anos, né, assim. Eu vi essa sugestão em algum lugar, eu acho. Dá 5 anos de lambuja pra ele pra ver se eles chegam, né. Eu teria mais interesse, por exemplo, em ver as coisas novas, sei lá, o Shang-Chi, o Quarteto do que ver, não sei o que, dois. Porque vai ficar aquela coisa, aquele pé lá, um pé cá, né? Eles começaram no Marvel Cinematic Universe, passaram por essa questão do Thanos, e agora? Tudo bem, a Marvel tem tirado seus coelhos da cartola, vamos ver, não vou deixar de ver nem nada disso. O Zé Marcelo tem a teoria de que que anunciaram como Falcão e o Winter Soldier para não dar o spoiler de Endgame. Que na verdade vai ser Capitão América e pode ser. Só um detalhezinho do Homem-Aranha, que o final do filme ele causa um problema pro filme do Homem-Aranha, né? O que vai acontecer com os amigos dele? Todo mundo foi instalado ou vai ter amigo dele 5 anos mais velho? Porque assim, cadê aquela galerinha toda que tava com ele? O que aconteceu? Vai ficar muito conveniente se exatamente todos os amigos dele morreu no estalo, né? A gente já viu ali que o Ned tá vivo. Sim. É o Ned? É o Ned. Tá vivo, tem que ver a Mary Jane, que não chama Mary Jane, que é a Zendaya, né? A Zendaya e tal, enfim. Acho que se eles preservarem 2 ou 3 e mencionarem que outros... Vamos botar a Tia May 5 anos mais velha. Opa, como diria... E a Tia May e o Robert Downey Jr. agora já não tem mais Tia May. Mais alguma coisa? Eu só queria dizer que Os Eternos eu tô maluco pra ver. Pode ser uma desgraça. Quem não conhece Os Eternos... Explica aí os Eternos, né? Não me bota numa fria Não, dessa. se ferrou. Se foi falar dos Eternos, Não explica me os bota Eternos. numa fria dessa, mas é o topo da escala cósmica da Marvel. Assim, você tá falando das entidades tipo Tribunal Vivo, tá falando dos Vigias, tá falando... O Ego seria? Tá na mesma escala de poder, mas A ele não é morte. um dos Eternos. Mas está falando da morte. Inclusive, a motivação original do Thanos é porque ele é apaixonado pela morte, que é uma entidade. No filme é outra, então não vão usar isso. Mas então você está falando de entidades, não vou nem dizer criaturas, entidades que deixam Galactus no chinelo. Assim. Então, como lidar com essa escala de manipulação da realidade? Eu estou muito curioso para ver. Eles conseguiram trabalhar muito bem Doutor Estranho, que tem um certo quê disso, numa escala de poder inferior, mas que trabalha com percepções de realidade e coisas do gênero. Vamos torcer aí para os Eternos eles conseguirem fazer com classe. Acabei de pensar, hein, cara, eles podiam fazer um puto, porque tem como fazer, e agora que o universo Marvel espacial já está estabelecido, um baita filme de Surfista Prateado, hein? Ia ser um filme, mas dele, não é com o Quarteto Fantástico, não. Depois cruza lá na frente que dá certinho. Ele falou que o visual de Jack Kirby pros Eternos já foi bem mostrado em Ragnarok. A fotografia lembra bem. O que mais? Eu ia Falou falando... do futuro? Não. Do que? Do futuro? Você quer falar do futuro? Não, você é tudo perfeito, né, mano? Não, Lucas, a minha sensação era exatamente essa também. Eu acho que podia dar um tempo. Tá bom por enquanto. Não vai, Esse né? filme Então, não já vai que de não jeito vai... nenhum, né? Mas assim, eu não tô... É porque a Marvel me surpreendeu, né, nessa construção, né, aonde chegou, realmente me deixou surpreso. Eu não imaginava algo numa escala tão grande e tão bem feito pra mim, assim. Agora, por exemplo, eu não tô nem um pouco empolgado para assistir o Homem-Aranha 2, por exemplo, sabe? Porque me parece, comparando agora, é algo muito pequeno diante de algo que eu já vi que é absolutamente mind blown, assim. Agora eu vou ver um filminho do Homem-Aranha. Eu não gosto nem do Homem-Aranha 1 primeiro, eu acho ele ok, nada demais. Então tudo que tá vindo depois agora, essas novas coisas, pra mim não tem o peso que eu gostaria. E aí começa a entrar naquela coisa chata. Ah, mas e a coerência com o universo? Ah, mas como é que amarra isso e isso? Vai passar, vai pra... Sabe, então eu queria uma certa pausa disso daí de filme de super-herói. Não vai acontecer, vamos lá, mas empolgado mesmo, eu acho que minha empolgação foi toda agora com o Ultimato. Tô muito mais... Pergunta, existe algum personagem da Marvel que você quer ver, não tem ainda, que você não tenha filme ainda, que você queira
Gostaria especialmente de ver? Não, de verdade. Eu queria ver um bom filme do Hulk também, né? Mas não tem nenhum outro que eu deseje tanto assim ver no cinema, não. Acho que do jeito que tá, já tá bom. Eu, como sempre fui um leitor da Marvel mais streetwise do que propriamente cósmico, eu queria muito ver um filme muito bem feito e muito bem roteirizado, ou seja, acho que não vou ver, do Cavaleiro da Lua. Para mostrar o tanto que o Cavaleiro da Lua não é o Batman. Segunda, o Zé Marcelo tá falando que a Marvel vai jogar com time reserva contra a DC por 5 anos. E vai dar de goleada, né? E vai dar de goleada. Mas Tirando de o filme certa do forma- Coringa, filme do Coringa agora, filme daí do Coringa tá, vamos ver. Só que aí não é o universo, né? A DC quando acerta pontualmente, não consegue Talvez construir. seja melhor ela focar nesse tipo de coisa, então. Né? Eu acho que a DC tem que. A DC tem que tentar parar de fazer um MCU dela, né? Assim, porque não conseguiu. Recicla isso. Mas assim, só comentando a gente tá numa saga cósmica e depois vai pro herói da vizinhança ali, do Homem-Aranha. Isso, eles estão tentando emular o que é os quadrinhos, né? Que você tem o heróis tipo o Homem-Aranha que cuida de Nova York e você tem heróis tipo o Doutor Estranho que cuida da realidade. São escalas completamente diferentes e até acho interessante eles apostarem tanto lá pra cima com os Eternos, com Guardiões da Galáxia 3, quanto lá embaixo com Shang-Chi e Viúva Negra, assim, vamos lidar com todas as escalas, heróis do cotidiano, heróis mega, ultra, pica das galáxias. Eu acho que tem... quanto tempo pro reboot do Iron Man? Acho que demora, viu? Acho que demora. Eu acho que o Iron Man vai afrontar a franquia. Aposto que vai voltar, talvez com outro ator, provavelmente com outro ator, mas demora. Mas demora. Não sei. Não tem cacife artístico o ator. Explica o menininho, já que você citou. No final da cena lá no enterro do Homem de Ferro, tem todo mundo ali reunido, aí foca em vários grupinhos e foca num menino que ninguém nunca viu e fica todo mundo perguntando quem é esse garoto. Todo mundo já viu. Mas é que esqueceu, né? Porque aquele Exatamente. filme, Ele é aquele garoto que acompanhou. Ele é quase como se fosse o Robin no Homem de Ferro 3, né? Aquele menininho que acompanhou. Como é um dos piores filmes da Marvel, um dos filmes que a galera menos gosta. A minha pergunta é, quem é o pai ou a mãe desse moleque pra poder colocar ele naquela cena, né? Porque não é possível, assim. foi provavelmente as empresas Stark, ele sabia. Ou ele vai, sei lá, assumir a armadura, vai ser um novo gênio, vai ser um novo personagem, enfim. Ou realmente é quem indica ali, né? Botar o moleque ali porque ele tem influência. Pode ter a menina, né? É isso que eu ia falar. Poderia, por exemplo, ter ela e o John Favreau, que é esse nome do personagem, Rap. Ele tem um diálogo com ela que é maravilhoso, né? Que ele pergunta pra ela assim, o que você tá com fome, Tô? O que você quer comer? Hambúrguer, que é exatamente o que o Homem de Ferro queria lá no Homem de Ferro lá atrás. Então, assim, essas pistazinhas são maravilhosas, né? Então... E a primeira cena do Thor nesse filme é ele comendo, então já dá indicativo de que ele seria gordo já 5 anos antes. Algum personagem que você queira ver? Eu não leio quadrinho, então assim, eu realmente... Eu não conhecia Guardiões da Galáxia antes dos filmes, assim, então eu sou completamente noob nesse universo. Daniela, acho que eu não te perguntei, né? Olha, já fizeram filme, já fizeram série, mas eu queria ver a versão MCU do Demolidor. Pô, muito legal, né? Muito legal. Tem um senhor personagem. O primeiro filme lá ainda com o Ben Affleck E a série é legal, mas eu acho que a série se perdeu um pouco e esqueceu um pouco de ser quadrinhos em alguns momentos. Exatamente. Aliás, todas as séries da Marvel, que são boas, Punho de Ferro talvez não, e Luke Cage também. Luke Cage, não sei, e a Jessica Jones, ela é boa, mas ela é de uma nota só, é uma série de uma nota só, são 12 episódios iguais, da mesma coisa, não iguais, mas sobre a mesma coisa. Tem um desastre dos defensores, né? Nossa, isso não é Enfim, e todos eles, acho que pra dar um efeito realista, eles esqueceram de utilizar a iconografia dos personagens. Então era todo mundo meio sem uniforme, meio com vergonha de usar uniforme, o do Justiceiro era meio pichado, mas também era só no último episódio, tá sendo um negócio meio... Enfim, eu queria ver essa galera toda no cinema. Não sei como é que vão dividir aí, não sei como é que fica também a Disney... Com personagens mais violentos, vamos ver o que acontece. Muito bem, agora eu vou ressuscitar uma sessão, já no nosso finalzinho aqui, olha só, já fizemos em um bom tempo. Vou ressuscitar uma sessão que há muito tempo não tem, que é uma palavra, cinema é uma palavra. Hoje vai ser especial, merece, né?
Pode começar com você, Lucas? Quer começar com você, Thiago? Não, Mas é você que deu a ideia, né, cara? eu sou âncora. Né? Falar nisso, segundo semestre teremos novidades na Razão de Aspecto, tá? Não vou falar ainda não, mas teremos novidades. Né? A Razão de Aspecto alçando voos um pouco maiores. Internacionais. Vai ter programa em inglês, mentira. Lucas. Olhe para a câmera da verdade. MCU em uma palavra. Pode ser duas. Está ali. Apelou, né? Apelou. Diga, não vai? MCU em uma palavra. Saga. MCU em uma palavra. Ué, Se falar perfeito, vai levar. MCU uma palavra. Porra, não tem uma palavra pro MCU. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Cósmico. Pronto. Eu ia falar, sugerir épico também, era bom. Tá bom. Mas eu vou usar a palavra planejamento. Porque o MCU é isso tudo que a gente. Você é sensacional aqui. Excelsior. Excelsior é uma excelente palavra. Zé Marcelo ganhou o troféu da noite. Melhor palavra da noite. A gente tem isso tudo e teve isso tudo, com variações de qualidade, etc e tal, mas todo esse prazer por conta de um belo planejamento da Marvel Studios. Para quem tem um pouquinho mais de idade, como eu, como o Anielo aqui, lá na década de 80, lendo quadrinhos e vendo uma ou outra adaptação catastrófica para cinema e para TV, vai lá, a série do Hulk tinha seu carisma, mas, né? Mas era trash. A série do Homem-Aranha da década de 70 era, né, trash também. A gente jamais imaginaria naquela época, porque era tecnologicamente impossível, porque era caro demais reunir os atores, porque, enfim, jamais ver filmes dos heróis que a gente tanto gostava transportados para a tela com tanta dignidade. Lembrando que talvez o pai do MCU, que mostrou que o MCU seria possível, é o primeiro filme dos X-Men, que não é do MCU, é da Fox. O Bryan Singer, com todas as merdas que fez na vida antes e depois disso, acertou a mão e deu um possível ritmo ali. Enfim, é muito pra gente que traz da infância essa semi-frustração de puta, a gente nunca vai ver isso no cinema. Ter visto e a maior parte do tempo com qualidade é muito bacana. Vamos ver, não tô também como todo mundo um pouquinho enjoado, como eu tô um pouquinho enjoado de Star Wars, eu tô um pouquinho enjoado de a gente quer coisas diferentes, a galera que tá dizendo que não tá enjoado, eu sou enjoado, né? Mas só um comentário. Só um. Para quem ia definir em uma palavra, você gastou umas 300, 400. Né? Eu falei que a palavra é planejamento, depois eu só expliquei. Aí teve que botar a legenda. Na próxima também vai fazer. A gente fazia isso no início, né? Que a gente falava a palavra meia hora para explicar a palavra. Gente, isso foi Razão de Aspecto, com a mesa quadrada de Vingadores e Ultimato. Vamos voltar em algum momento do futuro com o Joias do Infinito ou sem, enfim, para falar de algum outro tema legal. Vamos ver que a gente pode fazer uma mesa inteira para falar mal do Hellboy. Tem outras sugestões aí. Aliás, se vocês tiverem temas para mesa quadrada, a gente está topando aqui. Vocês propõem falar sobre um determinado. Não precisa ser sobre um filme. Pode ser sobre um tema. A gente já falou sobre filmografias de diretores. A gente já falou sobre Distúrbios psicológicos, que foi no 13 Reasons Why. Enfim, pode fazer. Sobre música. Filmes com música. A gente teve mesas temáticas também. Então, quanto mais vocês sugerirem temas legais, mais a gente vai fazer mesa. Porque às vezes a gente demora um pouco para voltar, porque tá querendo aquele tema que faça sentido. Que não seja só 1h30 da gente forçando um tema. Sugestão de Tarantino já é uma excelente sugestão. Esse ano, aliás, tem filme novo. Vamos lá. Escrevam aí pra gente. Divulgue o canal. Esse canal não é ligado a nenhum portal. Ele não tem patrocínio. É tudo aqui por amizade e amor ao cinema. Enfim, sigam a Razão de Aspecto. Tem novidades em breve. Sigam o set. Thiago, faça propaganda e dá tchau. Gente, valeu. Espero que também vocês tenham gostado tanto quanto eu do filme, que certamente foi quem mais gostou. Sigam lá, dá uma olhada lá no meu site, o set.com.br, tem crítica de Vingadores. Eu estou tentando trazer conteúdo novo, inclusive meu colaborador lá, o João, fez um texto muito legal sobre o Zodíaco. Eu vou começar a soltar ele semana que vem. Então vale a pena dar uma olhadinha, o set.com.br. Valeu. João é foda. Cadê você, João? Saudade de você. Você precisa participar da mesa um dia aqui. A gente podia fazer uma mesa com... Já falei, vou dar essa ideia aqui de novo. Atenção, críticos de Brasília. Fazer uma mesa de 24 horas de duração. Ainda tem que fazer uma dessas. Com
alternância de rotação de cadeiras Olhar aqui. pra assistir, pronto. Deixar o Anielo ao vivo 24 horas. Só o close no Anielo. Sonho com quem, Anielo? Sonhem todos comigo. Um gole para vocês. Lucas vai falar mais de sistema nacional um dia. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Valeu.